A Associação Brasileira das Agências de Desenvolvimento apresenta Minutos de Transformação. Bem-vindos à nossa Hoje a gente análise. vai dar uma olhada Hoje, num conjunto de materiais o sobre nosso um tema, foco é um olha, tema bem super interessante importante que pra vem gestão de um municipal. estudo da Associação Monitoramento Brasileira e das avaliação de Agências de políticas Desenvolvimento. MA, É né? sobre o Isso poder aí, da iniciativa um tema individual, chave mesmo. principalmente no setor Pois é. público, né? E as Exato. fontes que a gente tem Tema aqui, crucial, eu diria. A exploram ideia várias é a gente facetas. entender Por como que é que a fazer, ação de uma como pessoa, fazer, às o vezes uma peso dos pequena indicadores, ação, tecnologia pode gerar melhorias ajudando, grandes e nos até uns serviços. exemplos práticos, E não só né? isso, mas Exato. também o papel da A liderança, ideia né? é Como é que destrinchar quem está na isso, sabe? chefia pode Entender como que esse acompanhamento, cultivar se essa for bem atitude. feito, Isso. A nossa garante missão que as aqui é políticas, investigar bom, como que elas transformar, realmente tipo, funcionem boas e usem intenções bem o dinheiro público. E em uma coisa que resultados salta aos concretos, olhos né? logo de Que cara, melhorem né? o serviço para o Monitorar não é cidadão. só, E o material que sei a lá, gente preencher analisou, ele formulário. reforça É muito ferramenta de isso. gestão ativa Que a iniciativa mesmo pra não é ajustar só o rumo, um traço de ver o que não personalidade, tá sabe? legal, certo? É um elemento Com certeza. vital mesmo. Sem Para isso, a gente mudança, corre um para risco eficiência. enorme de E o mais continuar com interessante coisa é que não funciona, muitas né? vezes vem da base. Ou gastando De quem onde tá não ali no dia a precisa. dia. Exatamente. É aprender De quem e lida melhorar diretamente sempre. com os Claro, problemas, prestar com as contas, dificuldades. gerar confiança. Não Falando é em algo como que fazer, os materiais trazem um necessariamente monte de vem coisa. de cima Indicador, para baixo. questionário, Ok, vamos então entrevista. Mas também aprofundar um pouco metodologias isso, diferentes. começando pelo Quantitativa, servidor público, qualitativa. o indivíduo. Como é que elas Certo. jogam O estudo juntas? parece mandar um Então, recado é uma bem direto para combinação ele, né? bem Algo como, poderosa, não sabe? fique esperando. A quantitativa Não dá espere os soluções de números, a cima, escala. ordens, a mensagem é essa. Quantas As mudanças pessoas foram mais eficazes, atendidas, então, qual a muitas taxa de vezes sucesso, nascem essas ali coisas. mesmo, na A parte base. mais É o que o objetiva, estudo digamos. sugere fortemente. Que a E a iniciativa qualitativa, é ela essa mergulha mais ponte, sabe? fundo. Entre você Tenta identificar entender um problema, o porquê das ter uma coisas, ideia as percepções, e agir. como as Parece pessoas simples falando viveram assim, aquilo. Mas é o Entende? começo A de tudo, experiência né? mesmo. O começo da inovação. Juntar o quê E uma com o pessoa porquê, que age nossa, pode dá uma inspirar visão outras, muito criar mais um completa movimento. pra decidir o que fazer. E o Faz estudo vai sentido. além, né? E a escolha Ele coloca a entre iniciativa elas, quase ou como um usar as ato de duas juntas, vai liderança. depender do que se quer Exatamente. saber. Isso eu O achei tempo, muito da interessante. grana. E um Mesmo ponto sem que ter um batem cargo de muito na tecla chefia, é um a cargo formal. qualidade do dado, Como né? assim? Não Bem, adianta só medir uma pessoa por que medir. propõe Nossa, algo novo, fundamental, que planejar questiona um direitinho processo como que não coletar, funciona. ser rigoroso Ela não nisso, está só fazendo o treinar a trabalho dela. equipe, Entendi. sabe? Ela Se tá, o de dado certa é ruim, forma, a liderando conclusão vai uma ser ruim mudança. também, não tem Isso. jeito. A análise Potencialmente tem que servir pra quebrando a alguma coisa, inércia, sabe? pra Aquele informar a sempre foi decisão. feito E assim. no meio disso tudo, Uma os única ação indicadores. pode ser a diferença Falam entre um muito do lugar critério estagnado SMART. e um lugar Específico, mensurável, eficiente. atingível, Essa ideia de liderança sem relevante cargo é e temporal. fascinante, mas claro, Mas tem o outro esse lado, R de a relevante, liderança formal. Como garantir Fundamental. que a gente tá Como é que os medindo o gestores, realmente os importa chefes, pra galera, podem pra criar um comunidade? ambiente Boa que pergunta. estimule E aí entra um isso, ponto que que os faça essas materiais iniciativas destacam muito, individuais a florescerem. participação O estudo dá cidadã. umas pistas, né? Chamar Sim, o pessoal dá para sim. conversa, E sabe? são bem Fazer práticas, consulta na verdade. pública, fórum, A primeira pra é talvez a definir mais junto difícil. o que é importante Dar medir. liberdade. Legal. Liberdade para Traz pra perto da propor. realidade E olha local. só, para errar. Exatamente. Errar E aí a no avaliação serviço fica público. muito mais Isso é pertinente, mais conectada. complicado. É um Entendi. ponto delicado, E falam com também certeza. de tipos diferentes. Mas o estudo argumenta Processo, que, sem resultado, segurança para impacto. tentar algo que Dá pra dar um pode não exemplo dar certo, rápido pra gente a iniciativa visualizar? meio Claro, que morre na Imagina praia, assim, entende? uma política Entendo. de curso Então, primeiro o profissionalizante, espaço para indicador tentar de e errar. processo, Qual o próximo? número Criar de canais turmas de que escuta. abriram. E Ok, escutativa de implementação. verdade. Isso. Não só aquela Indicador caixa de de sugestões que resultado. ninguém olha. A Exato. taxa de gente que Rodas de terminou conversa, o curso. feedback O efeito mais constante. direto. Certo. Ouvir o que E as de pessoas impacto? têm a Bem, dizer. aí já é mais lá na Depois, frente. o terceiro Ver ponto. se a renda de quem Dar fez o curso visibilidade. aumentou Ah, depois de um reconhecer quem tempo. faz. São Isso. olhares diferentes, Reconhecer entende? e valorizar quem Perfeito. toma a E a iniciativa. tecnologia? Compartilhar Ela as entra boas como práticas, uma- talvez até uma considerar força isso extra na nisso avaliação de tudo, desempenho, pra sabe? coletar, Faz sentido. analisar. E o Com quarto? certeza. Hoje em O quarto dia, é um nossa, clássico, ajuda mas demais. essencial. Software de Liderar gestão, pelo exemplo. plataforma O chefe tem de que ser o dado primeiro a aberto, propor, até a aplicativo agir, simples no exatamente. celular pra Ser coletar proativo também. informação. Não Agiliza esperar só tudo. ordens de instâncias Permite análise superiores. quase em tempo E por real, último, um deixa a ponto bem informação mais estratégico. acessível, Que seria? mais Ampliar transparente. e dar escala Imagina às um app pequenas onde o morador iniciativas que deram avisa de um certo. buraco na rua Ah, pegar o consegue que ver quando funcionou foi num consertado. cantinho Ah, e... esse E exemplo documentar, é ótimo. replicar, Mostra transformar como a em projeto, tecnologia não só em melhora política, a gestão talvez. lá dentro da prefeitura, Não deixar morrer mas como uma também coisa aproxima do isolada. cidadão, né? Olha, Cria um juntando canal esses direto. 5 Exatamente. pontos, E não esse são só dicas engajamento soltas, né? é Parece ouro. que Os casos de desenham sucesso que um aparecem, tipo aquele ecossistema na mesmo. saúde que usou Uma
uma forma digital cultura pra ver diferente. tempo de espera, Essa ideia é satisfação? central, eu Sim, acho. eu vi esse. Passar de Uhum. ações Mostram isoladas que para uma ouvir o cidadão cultura de E inovação. usar o dado Mas pra essa agir questão rápido, de dar resultado. permitir o erro, E outra como você coisa legal disse, é a vai troca de muito figurinhas contra a entre os cultura de municípios, aversão né? ao risco Aprender que a uns gente com os vê outros. tanto no setor público, não Resumindo vai? um pouco, Totalmente. essa E o participação estudo não cidadã foge disso. não é só Ele um meio que detalhe reconhece que bonito, é implementar peça-chave isso pro MNE exige coragem funcionar da de verdade. liderança. Sem Uma dúvida. mudança de Ter mentalidade canal mesmo. aberto pra ouvir sugestão, Deixar de punir o crítica, erro para isso aprender enriquece com ele. demais a Basicamente, avaliação. E, é no um fim, desafio fortalece a enorme. própria política
política Mas o pública, argumento é que confiança é na gestão. indispensável para ter Então, inovação o que de fica bem verdade. claro, olhando pra Sem tudo essa isso, segurança é que um bom psicológica, as sistema de ideias ficam na monitoramento e gaveta, avaliação, que use por melhores indicadores que sejam. inteligentes tipo SMART, E para a gente ver como isso funciona na prática, tem aquele exemplo no estudo, né? Do servidor da recepção. Sim, é um exemplo ótimo. É o jeito de ter uma Simples gestão e pública com que impacto aprende, enorme. se ajusta Conta pra e gente de entrega novo mais como valor foi. para a Era um sociedade. servidor, No acho fim que das numa contas, secretaria é isso municipal, que faz a diferença que entre trabalhava só na fazer uma recepção. política e fazer uma E política via aquelas que filas realmente enormes funciona todo e dia. melhora O a vida clássico das problema, pessoas. infelizmente. Essa Pois é. mistura de dados, Mas em vez de só tecnologia e reclamar, ouvir a ele parou para comunidade pensar. para ser o E caminho, percebeu né? que Pois é, muita e sabe gente uma na coisa fila que só fica precisava de martelando informação aqui, básica. Depois de ler Ah, tudo então a isso, causa raiz não pra era além de nem o usar o MNE atendimento só em pra si. ajuste Era interno, falta de pra informação feedback clara pontual, e acessível. como Então ele seria teve se uma os ideia, resultados desse bem simples na monitoramento verdade. fossem sempre Qual foi? públicos, Propôs colocar uma acessíveis, de um tela, jeito fácil um de monitor, entender? com as Será que perguntas isso não mais mudaria a frequentes relação e do as dia a dia entre as respostas. pessoas e a E prefeitura? também um sistema bem Talvez básico criasse de uma senhas para colaboração organizar ainda o maior? fluxo. Fica Uma aí a solução de reflexão. baixo custo, imagina. Quase custo zero, segundo o estudo. E o mais importante, a chefia dele ouviu e apoiou, deu ok para implementar. E o resultado foi bom? Foi ótimo. O estudo fala numa redução de 40% nas filas. 40%. Nossa, é muita coisa. E não só isso, a satisfação dos usuários aumentou, claro, e a própria equipe se sentiu mais valorizada, sabe, por ter contribuído para a solução. Então, a chave aí foi a combinação, né? A iniciativa do servidor. E o apoio da liderança para botar a ideia para funcionar. Um sem o outro, talvez não acontecesse nada. Perfeito. Então, para a gente ir amarrando a nossa análise desse material, fica bem claro que a inovação no serviço público pode sim começar com uma pessoa, com aquela faísca de iniciativa. Pode e deve, muitas vezes. Mas para essa faísca virar fogo, digamos assim, é preciso ter um ambiente que alimente isso. Uma liderança que dê suporte, que amplifique o impacto, né? Exato. A mensagem final do estudo parece ser bem essa. O serviço público precisa mais de ação, de gente botando a mão na massa, do que de ideias geniais guardadas na gaveta. Mãos à obra importam mais que ideias guardadas. Gostei disso. Pois é. E isso, sabe, me leva a pensar numa coisa. Uma reflexão que o estudo não aborda diretamente, mas que deriva dele. O quê? Toda essa nossa conversa foi sobre fomentar a iniciativa dentro do serviço público, internamente. Sim. Mas, pensando mais a longo prazo, que impacto será que essa cultura de proatividade interna, essa cultura onde o servidor se sente empoderado para melhorar as coisas, poderia ter na percepção externa? Na imagem do serviço público perante a sociedade. Consegue resolver problemas a partir de dentro, com a iniciativa dos seus próprios servidores. Será que isso não poderia, com o tempo, ajudar a reconstruir ou fortalecer a confiança do cidadão nas instituições? Uma boa pergunta. Como essa mudança interna poderia transbordar para fora, né? Fica aí a reflexão para quem nos ouve. O potencial impacto externo de uma cultura interna de iniciativa. Esse foi mais um Minuto de Transformação. Obrigado por estar conosco nessa jornada. Abades, mais que uma associação, um estilo de vida.